Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Glancast Estética Sem Filtros. E hoje nós vamos falar de um tema que gera muita polêmica. Afinal, até onde a nutrição pode transformar a estética da mulher? E hoje, como convidada, eu trouxe uma pessoa muito especial. Ela é nutricionista esportiva e saúde da mulher. Seja bem-vinda, doutora Maísa. Muito obrigada, Pri. É um prazer, uma honra estar aqui. E primeiro, parabéns pelo programa, né? Muito obrigada. Adora esse ponto de falar de estética. Gostei muito da sua ideia, então parabéns. Eu que agradeço por ter aceito o meu convite, veio de tão longe só pra gravar. É um assunto muito gostoso que a gente vai bater, um bate-papo muito legal que a gente vai ter aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E logo de início, eu já vou fazer aquela pergunta, né, que todo mundo quer saber, né? Muitas vezes, doutora, na estética, a gente só pensa que é algo de dentro de consultório, né? Mas será que o que a gente come não é a base de tudo? O que você acha? Sim. A nutrição é como se você fosse, por exemplo, cuidar de uma planta, né? Então, a nutrição que você dá ali para o corpo, ela é muito importante e eu falo que o primeiro ponto para modulação hormonal é o que está no seu prato. Então, é fundamental, Pri, porque todas as funções do nosso corpo e a pele, principalmente, ela está muito relacionada a como está a saúde intestinal. E essa saúde intestinal, que tanto se fala hoje em dia, ela está completamente ligada à qualidade e à quantidade também do que a gente ingere. Exatamente, é uma coisa ligada à outra, né? É um conjunto de fatores que faz aí com que a gente fique bem, tanto internamente quanto externamente, né? Para a parte da estética, isso é muito importante. Muito. Doutora, quais nutrientes você acha que são indispensáveis para a saúde da pele feminina? Olha, Pri, primeiro porque assim, é um conjunto, né? Nenhum nutriente trabalha sozinho. Então, por exemplo, a questão do colágeno, a gente fala muito do ferro. Hoje, muitas mulheres me procuram na clínica ou mesmo seguidoras do Instagram e assim, o que acontece é que elas têm muita, por exemplo, baixa de ferro. Sim. Então, você vai olhar um exame lá, ferritina lá embaixo. Então, eu falo, gente, sem o ferro, você não tem como estimular o colágeno na sua pele. Só Exatamente. que o ferro sozinho não vai fazer essa diferença. Então, ele vai precisar ali de um suporte de uma vitamina C, de um selênio, de um cobre, a proteína, a própria proteína que é construtora da pele. Sim, então, digamos que assim, o ideal é o quanto mais você variar a sua alimentação. Porque aí você vai ter o suporte e, logicamente, Pri, principalmente as mulheres que passaram dos 40, se atentar muito aos exames laboratoriais, que mostram muita coisa pra gente. E o correto é fazer esses exames a cada quanto tempo, doutor? Olha, depois dos 40, eu indico 2 vezes por ano. Legal. Se você tem menos de 40, uma vez por ano tá ótimo. Mas pelo menos pedir essas vitaminas básicas, esses nutrientes, porque realmente eles interferem na capacidade de formação aí de colágeno, de elastina. Com certeza, é uma coisa ligada à outra, Exatamente. né? O ferro, na verdade, qual tipo de alimento você acha bacana, assim, ter todos os dias pra ter essa reposição somente com alimentação? Olha, bem interessante isso que você perguntou, porque o ferro, na verdade, é fácil da gente conseguir. Tá ali na combinação do arroz, do feijão, de uma verdura escura. Então, sabe aquele prato típico do brasileiro? O básico que funciona. Exatamente. Só que o que acontece? Para você absorver, aproveitar melhor esse ferro, ele precisa ter junto vitamina C. É o ideal que isso aconteça. Então, por exemplo, eu sempre posto muito falando disso. Eu vejo tudo. Eu faço o meu almoço e em seguida eu gosto muito de pegar como sobremesa uma laranja, por exemplo. Quando eu passei com você, gente, porque eu já passei com a doutora. Exato. Já, tá? Lá anos atrás, já fiz um plano nutricional com ela maravilhoso, que eu falo pras minhas clientes, inclusive, que ela dá aula. Ela não é só uma consulta, ela dá uma aula. E até hoje, eu chupo essa laranja depois do almoço. Porque foi você que me ensinou. As minhas pacientes falam assim, e mesmo quando não são pacientes que vêm pela primeira vez, elas falam assim, nossa, ali na rede social eu aprendi com você a comer uma laranja depois do almoço. Porque eu falo muito isso, a mulher, ela geralmente tem uma deficiência de ferro, a grande maioria das mulheres, seja pela questão do fluxo menstrual, seja
questão do próprio esforço no dia a dia. Mulheres que treinam mais geralmente tendem a ter uma menor... Uma deficiência, uma deficiência de ferro. E também porque hoje em dia troca-se a comida de verdade por lanches, por pizza, enfim. E aí, nessas comidas, você não tem o ferro, né? Exatamente. Então, assim, quando você coloca fruta cítrica ali de sobremesa após uma alimentação balanceada que tenha ferro, você capta melhor esse ferro. Ao contrário, se você é aquela pessoa que acaba de comer esse prato de comida e você vai e come um chocolatinho, toma um cafezinho depois do almoço, a cafeína, ela atrapalha a absorção do ferro. Olha aí, gente, vocês estão ouvindo uma isso? Dica super prática, evita ou espera pelo menos uma meia hora se você é adepta daquele cafezinho depois do almoço, porque isso pode interferir muito na absorção do ferro da comida, né? Outro nutriente que também briga com ferro, eu falo, eles são inimigos, é como se você pensasse dois inimigos, não se dão bem na mesma refeição, é o ferro e o cálcio. Então, aquela pessoa que tem o hábito de colocar queijo na comida, entende? É gostoso, mas não é bom. Exato, ou um creme de leite, ou mesmo uma sobremesa que tenha leite. Então, um sorvete, um pudim, aquele doce, o próprio chocolate, né? Sim. Então, acaba atrapalhando a absorção do ferro. E para as clientes, para as pacientes que estão em tratamento, principalmente na sua área de bioestimulação de colágeno, qualquer procedimento estético, seja um laser, é interessante, pelo menos nesse período pré e pós-procedimento, dar uma atenção melhor para esse ferro. Com certeza, porque também a deficiência de ferro pode atrapalhar nesses procedimentos, né? Então, Exatamente. Pode deixar de fazer o efeito esperado. Muito, então, você vê, às vezes, as pessoas reclamando. Eu vejo isso direto, as pessoas vêm para uma avaliação comigo e falam assim, eu fiz bioestimulador, não adiantou nada. Mas por quê? Exatamente. A gente precisa investigar o porquê. E na maioria das vezes está mesmo na alimentação errada, no ferro que tá baixo, na vitamina C que tá baixa. Exato, é proteína muito baixa também, não adianta. Né? Exatamente, é tudo envolvido, né, doutora? Tudo envolvido. Então, essa questão do ferro, se atentem, olhem os exames de vocês, dá uma olhadinha lá, a ferritina, ela precisa estar na casa de 70 e 150. Outro cuidado muito especial que eu alerto, Pri, cuidado com autossuplementação. O ferro em excesso, então se ele passa ali de 150, aí já é o contrário, ele começa a ter um efeito de radicais livres, inflamatório, e aí a pessoa envelhece com esse excesso de ferro. Tudo que é excesso é ruim. Tem que estar no limite. Tudo que é excesso é ruim, né? Até a vitamina C em excesso também faz mal, né? Que dá até pedra nos rins, cálculo renal, exatamente. Então, assim, muito cuidado com essa autossuplementação ou com exagero de suplementação. Muitos, sabe? Eu vejo aquelas pessoas que já descem a sacola, né? Um monte de suplemento. Então, um pode interferir na absorção do outro, um pode potenciar. E acha que porque tá ali na internet, a influencer tá falando bem, vou comprar, vou tomar. Exatamente. Eu vejo isso muito. As pessoas, elas compram por conta. Vê que é bom, porque foi bom pra fulana, vai ser bom pra mim. Nem sempre é assim, né, doutora? Sempre, então eu vejo as pessoas fazendo isso. E também, né, falando dessa autossuplementação, o que você acha dessa suplementação intravenosa? Intravenosa, É bem complicado, né? É um assunto polêmico, né, Pri? Que a gente gosta. Já começamos a falar de polêmica. Mas é isso mesmo, porque tudo que é em excesso, inclusive vitaminas, elas podem dar problemas e problemas graves. Né? Exatamente. Então, por exemplo, uma vitamina D em excesso, que a gente vê muito, essa super suplementação absurda, sem uma conduta certa, pode dar cálculo renal. Sim, né? Com certeza. Um excesso de vitamina A pode ser tóxico, por exemplo, para fígado. Com certeza. Então, assim, cada vitamina em excesso, ela pode dar um resultado que não é legal. O selênio, por exemplo, que a gente sabe que é maravilhoso, até a gente fala, olha, consome 2 castanhas do Pará por dia, que tem a dose ideal que a gente precisa de selênio por dia. Exatamente. Aí a pessoa vai lá, põe uma suplementação excessiva de selênio, o que acontece? Despenca o cabelo. Exatamente, aí não sabe por que tá caindo o cabelo. Aí fala, não, mas eu tô tomando um monte de vitaminas, não era pra tá caindo. Mas, opa, peraí. Exatamente. Será que são as vitaminas essenciais pra aquela, né, necessidade? Às vezes a pessoa não tem necessidade de estar repondo vitamina. Mas é só um suplemento. Tudo bem, mesmo sendo um suplemento, se for em excesso, pode fazer mal. Com certeza. É o que a gente sempre tá falando, né, doutora? A gente sempre tá querendo esclarecer alguma coisinha. A doutora Maísa também sempre posta lá nas redes sociais dela bastante conteúdo rico, né? Assim, tem muito conteúdo legal
legal que ela fala sobre vitamina, sobre alimentação. É bem bacana depois vocês seguirem a página dela. É o que a gente estava conversando antes, né, Pri? A questão do ser simples. Tanto na alimentação, não precisa ficar comprando coisas absurdas, não precisa gastar horrores, que a gente sabe que esses injetáveis custam caro. E na grande maioria das vezes são totalmente dispensáveis e podem inclusive fazer mal. Então tem que, assim, realmente um profissional sério que olhe o teu exame, te mostre, converse com você, te explique e fale, olha, aqui a sua vitamina está precisando, vamos repor? Você vai precisar de 1 dose, você vai precisar de 2 doses. Agora, a pessoa fica meses indo lá fazer injetáveis. É complicado. Gastando uma grana e uma coisa que pode estar fazendo mal. Então, exatamente. Tomar muito cuidado com esses charlatões. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem muita coisa na internet. Hoje em dia, cada hora é uma coisa nova que surge, né? A gente precisa estudar, se aprofundar realmente naquilo para ver se vai funcionar. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, até mesmo para divulgar esses tipos de procedimentos, né, doutora? Exatamente. Como a gente falou um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Uma boa nutrição pode realmente retardar o envelhecimento? Com certeza, Pri, com certeza, né? A gente sabe que os nutrientes, eles são tão poderosos. Eu trabalho muito também com nutrigenética, com epigenética. Então, muito bom. Faço, aliado a minhas consultas, teste genético, avalio realmente o que está ali no DNA das pessoas. E assim, a gente tem muitos estudos científicos que provam que nutrientes, que certas ervas, inclusive, coisas simples, por exemplo, uma cúrcuma, um gengibre, eles poderoso. Não, muito, Pri, muito. Eles conseguem, inclusive, modular genes. Você imagina esse efeito, então, de uma alimentação bacana com relação à pele, com relação a cabelo. Então, realmente faz muita diferença no processo. Muitos alimentos, muitas ervas, né? Tem essa ação anti-inflamatória sensacional. É o que eu falo, é aquela coisa, Pri, de voltar lá na alimentação dos nossos avós. É o simples. Então, é o prato de comida, é a laranjinha, outra fruta cítrica de sobremesa. Eu falo, coloque na sua comida. A pessoa fala às vezes, mas eu enjoo de frango grelhado, eu enjoo de ovo. Como que você usa os temperos? Usa um orégano, um manjericão, um coentro. Por exemplo, o coentro, ele é maravilhoso para quelar metais pesados. O manjericão, ele faz um bem enorme para a digestão, para o processo de digestão. O orégano, por exemplo, ele é poderosíssimo, ele é antifúngico. Mulheres, por exemplo, que sofrem de candidíase. Olha que legal. Então, assim, e a gente quase não dá atenção. É verdade. Né? A canela e o cravo modulam muito insulina, então pessoas que têm glicemia alta, insulina alta, pré-diabéticos, diabéticos, que usam de repente ali um chazinho de cravo com canela, isso é maravilhoso. Às vezes nem precisa ficar se preocupando em tomar um monte de medicamento. Exato. Né? Eu penso assim, eu como farmacêutica, eu evito o máximo de tomar, porque eu sei, né, eu conheço a farmacologia, eu sei com o que eu tô lidando, o que pode acontecer de ruim no meu organismo, né? As pessoas acham que, é remédio, vai só me fazer bem, mas na maioria das vezes os fármacos, eles fazem bem pra uma coisa, mas tem atrapalham em outras. Exatamente. Exato. Então, alguma coisa que vai servir pra ser bom pro seu estômago, vai fazer mal pro seu rim, pro seu fígado, e isso é comprovado. Exatamente. Né? Então, quanto mais a gente puder evitar de se automedicar, né, de tomar qualquer coisinha, qualquer dor, tomar anti-inflamatório, até inclusive eu falo muito pros meus pacientes, efeito da toxina botulínica, por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, minha toxina não durou nada, por quê? Qualquer dorzinha vai lá, toma um anti-inflamatório. Aí atrapalha também ganho de massa muscular. Exato, aí tá vendo? Não é só a toxina que vai ser prejudicada, então vai... Prejudica muito. O que acontece, doutora, já que a gente entrou nesse assunto? A pessoa que tem essa mania de tomar corticoide, anti-inflamatório, relaxante muscular. Olha, é um grande problema para esse negócio, porque hoje em dia, o que a gente busca, né? Que é a nossa moeda de ouro, principalmente da mulher 40 a mais, que eu falo muito essa questão. Isso é ótimo. A massa muscular. Então, a massa muscular, se você fica jogando também muito antioxidante, muito anti-inflamatório, aí a gente volta no caso da suplementação intravenosa. Excesso disso pode bloquear o ganho de massa muscular, porque para ter hipertrofia, o músculo propositalmente ele precisa de um certo grauzinho de inflamação, que é como se ele fosse cicatrizar depois, e nessa
que ele ganha volume. Exatamente. Então não pode, se você fica jogando muito suplemento, muito anti-inflamatório, e aí entra também a questão dos remédios, vai atrapalhar com toda certeza. Então, as pessoas elas têm esse problema de se automedicar, Exato, né? E acham que tá sendo bom. E não, na verdade, tá atrapalhando tudo. Exatamente. Né? Tá atrapalhando o ganho de massa, tá atrapalhando até queda de cabelo, né? Tudo. Enfim, tudo é relacionado. Então, essa automedicação é muito complicada. É muito complicada porque eu falo, é como nós como profissionais, a gente tem que ir pisando em ovos. Aumenta um pouquinho, tira aqui, então é tudo muito delicado. Cuidar de um corpo, principalmente quando a gente se fala de estética, exatamente, é lapidar. Não adianta você querer jogar muito de uma coisa ou tirar muito de outra coisa. É, muito radical, né? Quando a gente vê essas dietas super radicais, inclusive a gente vai falar sobre isso, a pessoa tirar tudo carboidrato. O que você acha? Vamos, já que a gente entrou nesse assunto, zerar carboidrato. Você acha que isso é bom? Jamais. Assim, isso, logicamente, a gente tem que avaliar o paciente, ver qual é a necessidade dele naquele momento. Então, suponha que uma paciente está muito obesa, que está com uma insulina muito alta, com os fatores inflamatórios muito altos. De repente, a gente usa pontualmente uma estratégia onde a gente coloca, de repente, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, ou mesmo um jejum intermitente. Por um tempo, né? Por um tempo, e vai acompanhando isso daí. Por quê? Se você é aquele tipo de pessoa que quer emagrecer muito e fica aquela pessoa louca da dieta low carb, cortando todo o carboidrato, né? Fazendo jejum todo dia. Jejum intermitente. Direto, as pessoas pulam o café da manhã o ano inteiro. E o café da manhã é a principal refeição do dia, a principal, né? Porque também sinaliza cortisol. Aí. Então, o que acontece com esse tipo de pessoa? Primeiro que o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Aí o dia que come um carboidrato, com certeza vai engordar. Aí, tá vendo, gente? Segunda coisa, se você não você não faz essas fases estratégicas da dieta, um período você põe mais carboidrato, no outro você coloca menos, não tem como você construir massa muscular. E outra, Pri, a gente voltando nessa questão dos procedimentos estéticos que usam, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, laser, como a gente falou. Sim. Nesse pós-procedimento, a dieta, ela precisa ter, eu mexo muito com nutrição estética, né? Eu sou pós-graduada em nutrição estética. Essa dieta, ela precisa ter pelo menos 40-45% de carboidrato, senão você não vai ter aqueles resultados que você espera. Vocês estão ouvindo? Então, você que faz bioestimulador, você que faz esses procedimentos, né, faciais, é muito importante que você tenha uma alimentação regrada, que você não faça essas dietas malucas que você vê na internet. Ai, porque fulana postou, eu achei legal, ela emagreceu 20 quilos, mas o que é bom pra ela pode não ser bom pra você. Ou às vezes ela entrou nesse negócio de moda. Isso é péssimo, isso só prejudica não só a sua saúde, né, corporal, mas a sua saúde estética. Então, você tá lá gastando dinheiro com um monte de procedimentos, mas a gente não sabe, né? É o que eu falo, né, doutora? A gente cuida do paciente dentro da nossa clínica. Da porta pra fora, a gente não sabe o que ele faz, tem controle. Né? Então, às vezes, a pessoa, ela bebe muita bebida alcoólica, que isso daí também atrapalha em tudo. Tanto na estética, quanto na parte de alimentação, né? Nessa parte de nutrição. Sim. E a gente não tem esse controle. Então, é por isso que a gente tá aqui, né? Sempre falando, tentando trazer esse conteúdo pra vocês se conscientizarem, né, que existe uma coisa que é certa, dieta bonitinha, né, ter esse estilo de vida bacana para que tudo flua, né, bem na sua vida. Então, essa questão do carboidrato é uma coisa que tem que cuidar, que tem que fazer fases, né, de dieta, mudar estratégias de tempos em tempos, sempre com acompanhamento, prestar atenção também nos outros nutrientes, né, proteína é uma coisa, Pri, que as mulheres chegam para mim na primeira consulta, é quase que unânime, as mulheres principalmente, homem até que come bem proteína, né, come mais carne. Homem não tem muitas essas coisas, né. Mas a mulher, geralmente, ela tem muita dificuldade com proteína, então come pouco. Quando eu vou fazer o cálculo, eu falo, você não tá chegando nem na metade do que você precisaria por dia. Como que você quer ter um cabelo forte, bonito, sem queda? Como que você quer ter uma massa muscular? Proteína também é super importante para fabricação no nosso corpo de neurotransmissores, de hormônios. Então elas pensam, mas eu tô assim porque meu hormônio tá ruim. Mas você tá comendo proteína? Exatamente. Por que o seu hormônio tá ruim? Não é? Exatamente, Pri. E a proteína também, a falta de proteína também
estamos falando aí, né, na parte da estética, Exato. faz mal pra pele. Total, não tem como segurar, porque o carboidrato e a gordura, eles têm ação energética, então eles servem para dar energia no nosso corpo. A proteína é o material de construção. Sim. Então eu falo que é como se fosse um tijolinho. Não tem como você querer cabelo, pele, unha, se livrar da flacidez se você não bater a sua meta de proteína no dia. E doutora, como é que a gente sabe, né, lógico que a gente tem que passar por ter que ter um acompanhamento nutricional, mas como é que a gente tem mais ou menos uma noção de quantidade de proteína que Olha, deve ser ingerida? Pri, assim, hoje em dia, no mínimo que eu passo para uma mulher, é um cálculo que eu faço, é 1,8 até 2,4 de proteína, né, de gramas de proteína por quilo de peso. Por quilo. Então, assim, vamos resumir, assim, para ficar mais fácil de uma mulher entender. Vamos supor, uma mulher que tem mais ou menos a nossa idade, o nosso porte físico, quanto que ela precisaria de proteína por dia? No mínimo, 100, 120 gramas, mas não é da carne pesada. Sim, Tá? é crua. Não, eu digo assim, por exemplo, um bife vai ter 120 gramas de proteína. Será que é isso que eu preciso no dia? Não, é 120 gramas da proteína, do nutriente. Como que a gente chega nisso? Um bife, por exemplo, gente, do tamanho de um celular, um bife que vai ter mais ou menos 100, 120 gramas, ele vai ter de proteína cerca de 30 gramas. Então, suponha que você coma 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar. A maioria das mulheres, que nem eu te falei, fazem 2 refeições por dia só com proteína. Vai dar 60, certo? Então teria que comer pelo menos 2 em cada refeição. E aí, não tem como você jogar tudo numa refeição só. Porque você sobrecarrega. Para a síntese muscular, o ideal, Pri, é você fracionar essa proteína mais vezes. Entendi. Então, ao invés de você falar, não, eu vou comer 240 gramas de uma vez, primeiro que com certeza a sua digestão vai ficar pior. Aí já começa outro processo, já piora a desbiose intestinal. Então, assim, não é ideal você concentrar muito numa refeição só. Proteína, o ideal é quanto mais você fracionar no dia, melhor. Então, em todas as refeições. Começa de manhã. Coloca lá uns 2, 3 ovinhos de manhã. No seu almoço, um frango, uma carne ou um peixe, né? Mais ou menos do tamanho do teu celular, é uma boa medida. À tarde, precisa também de proteína. Nada disso. O maior erro que eu vejo das mulheres cometerem é na parte da tarde ficarem comendo só carboidrato. Gente, o carboidrato sozinho, ele dá um pico glicêmico, aumenta a sua insulina, aumenta a inflamação, aumenta a sua vontade de comer doce. Por isso que à tarde o povo fica louco, a mulherada fica louca atrás de doce. Da parte da tarde pra noite, Isso. né? E são os piores horários, né? Exatamente. Não sustenta, porque o carboidrato, a digestão é muito rápida. Então, elas vão lá à tarde, 3, 4 horas da tarde, vai lá, pega uma bolachinha, né? Pega um biscoitinho, pega um chocolatinho. O que vai acontecer com aquilo lá? Sobe a insulina. Dali pra frente, esquece. Elas não têm mais um controle. Aí começa, chega no jantar, não quer mais comer comida, quer comer lanche, quer comer pizza, vira aquela bagunça. E o resto das refeições, se ela fez certinho, estragou. Não adiantou nada. Então, a proteína, ela tem que ser fracionada. Se à tarde, por exemplo, você coloca uma proteína, mesmo que você... Não, eu quero comer um doce. Mesmo que você queira comer um doce, quero comer um pedacinho de bolo. Antes, toma uma proteína ou come uma proteína. Seja um whey protein, pela praticidade, que eu gosto muito de colocar à tarde, pela praticidade. Sim. Ou um iogurte, uma bebida proteica, que também hoje... Aqueles iogurtes que já vem pronto, é bom também? Qualquer mercado você encontra. Então, você toma um daquele, pronto, aí você come lá seu pedacinho de bolo, né? Ou se puder, uma refeição mais saudável, uma fruta, de repente. Mas sempre combinado com a proteína. Vocês vão notar que à tarde pra noite, a fome vai ser bem menor. A compulsão alimentar será bem menor. Vocês vão estar garantindo a proteína que eu falei lá para a firmeza da pele, para a construção de massa muscular. Vai chegar no jantar bem mais controlada. Então, assim, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Olha só, gente, entendeu? Tá vendo? Até pra você que tá fazendo um monte de tratamento estético aí, tá falando, não tá resolvendo. Coloca a proteína fracionada nas refeições, como a doutora falou. 4 refeições, por exemplo, Pri, eu acho excelente pra mulher. Ótimo. É café da manhã, almoço, um lanchinho da tarde. Ah, Maísa, mas eu não tenho fome à tarde. Toma um whey protein só, seja um desse iogurte proteico só.
jantar, Já vai põe fazer proteína toda a de novo. diferença. Porque às vezes a pessoa, ela pula também essa refeição da tarde e quando chega à noite ela quer comer até o Descontrola. reboco da parede. Não adianta, descontrola. É verdade. Eu sou assim. Tô falando por mim. Eu sou assim também. Se eu pulo a minha refeição da tarde, eu chego descontrolada à noite. Eu sou assim também. E aí, se você tá descontrolada, você vai comer o que aparecer na frente. Você A não vai primeira selecionar. coisa. E você quer coisa gostosa. Gostosa. Né? Não que as refeições boas não sejam gostosas, mas existem refeições muito mais Exatamente, gostosas, né? Pri, Então a é gente vai isso. sempre atrás do ruim. Né? Então, assim, organizar, rotina é o sucesso. É Se verdade. você quer mudar seu corpo, é ter horários, é ter rotina. Ah, eu preciso comer de 3 em 3 horas contado no relógio. Não é isso. Mas organizar suas refeições para não ficar pulando. E esse negócio de proteína. pesar, doutora? Eu não tenho tempo pra ficar pesando o meu alimento. Pri, eu costumo conversar com o paciente quando eu vou na consulta e eu falo, o que você prefere? Você prefere que eu passe a medida em gramas pra você pesar, porque acaba sendo mais... tem gente que se sabota, né? Fala uma colher, aí a pessoa enche até a boca. Ou você prefere que eu te dê em colheres, de repente, porque você come na rua, você come só num restaurante, não tem como você ficar pesando. Então, a pessoa, geralmente, ela me fala, olha, passa em gramas que eu prefiro tá pesando. É mais... certo, Sim, né? sim. Principalmente se é uma pessoa que depende ali do corpo, que realmente precisa. Que trabalha com isso, Exatamente. né? Sim. Agora, para uma pessoa do dia a dia, que vive na correria, que come em restaurante, que come na rua, a medida em colheres ajuda muito. Eu acho, pra mim é mais prático Ajuda também. muito, né? Sim. Eu, no meu dia a dia, eu uso colheres. Eu não fico pesando as coisas, até porque eu já tô acostumada. Sim, mas, você já até sabe a quantidade já. mas em colheres é uma coisa que funciona bastante. Nossa, que legal. Tá super tranquilo para fazer assim. Muito bom, doutora. Bom, agora a gente vai entrar em umas perguntinhas polêmicas. A gente já falou uma polêmica lá atrás, mas a gente vai colocar um pouquinho, né, mais de pimenta aqui nessa conversa. Doutora, o que você acha sobre o colágeno em pó? Ele funciona mesmo ou é só marketing? Olha, Pri, o colágeno, depende qual você usa, né? Então, assim, você usar, por exemplo, um Verisol, um Pepta, né? Ou peptídeo ali de colágeno, de uma marca de confiança, assim. Eu gosto muito do uso de colágeno. Mas tem uma quantidade correta, né? Se você tomar aquele colágenozinho em cápsula... Não, em cápsula eu não gosto. Não não vai gosto, fazer nem prefiro esse cosquinha. em pó. E assim, por que eu falo do colágeno? Muita gente pergunta, nossa, mas sério? Que você, né, porque muita gente vai contra o colágeno. O colágeno, não somente pensando em pele, mas ele tem muitos benefícios para o nosso corpo. Cartilagens, né? Exatamente, para tudo no nosso corpo é construído com colágeno. E o colágeno, ele tem glicina nele, que a glicina, ela é muito eficaz para a saúde intestinal. Então, se é uma coisa que a gente bate muito na tecla hoje em dia, que é saúde do intestino, que se o intestino não tá bem, a pele não tá bem, o cabelo não tá bem, a saúde não tá bem, a glicina, ela é como se ela ajudasse na recomposição da barreira intestinal. Então, olha que legal. Exatamente. Então, assim, o colágeno, ele ajuda também muitas vezes em constipação intestinal. Mulherada que tem intestino preso. Muitas. Tem muito caso de paciente lá na clínica que tem intestino bem preso. A glicina que tem no colágeno ajuda muito no relaxamento e no sono. Então, veja que o colágeno não é só para pele. Eu gosto muito de indicar, como eu disse, para intestino, para sono e aí para pele, para cabelo. Unha, cabelo. Cabelo é super eficaz, colágeno também. E tem que ser tomado sempre. Tem. E assim, não é resultado tão rápido. Então, assim, a gente vê estudos que mostram a partir de 3 meses. Mas, Pri, tem muitos estudos mostrando colágeno para várias coisas. Não somente para essas questões que a gente ouve falar, colágeno é só para pele, então não serve para nada. Aí, eu faço uma provocação pro pessoal. É a mesma coisa da pessoa comprar, por exemplo, um whey protein e ficar sentada no sofá e falar assim, eu tomei o whey protein 3 meses e não ganhei massa muscular, mas você fez a sua parte? Você treinou? Então o colágeno, Pri, é isso. Você vai tomar, mas o colágeno não fez resultado pra mim. Como tá sua alimentação? Como tá seu hábito de vida? Você dorme bem? Você toma bebida alcoólica? Porque se for uma bagunça, não vai adiantar. Daí nem um maço compra. de cigarro por dia. Nem adianta comprar. Bebe colágeno. 1 litro de vinho, de cachaça por dia. Não vai adiantar, realmente. Né? Então,
é um adentro ali que você vai colocar dentro dos seus hábitos de vida. Mas realmente ele tem muitos estudos que mostram sim que pode ajudar bastante. Eu tomo, eu adoro. E doutora, você indica algum colágeno? Não é publi, nada disso não, mas é só para as pessoas que estão assistindo, né, falarem, qual tem tanto colágeno no mercado, qual que eu devo tomar? Qual que é legal, que você acha que realmente, né, a longo prazo dá um resultado legal, que pode... Eu acho, Pri, que mais do que a questão marca, é a pessoa procurar. Se ela vê lá que é um colágeno Verisol, que tem aquela marcazinha até... Autenticidade, né? Isso, da autenticidade do Verisol, é um que a gente acha em várias marcas, e aí você pode pesquisar. De preferência, aqueles que tenham menos corante possível, menos sabor possível, de repente... Ou manipulado, talvez. Exatamente, mas eu gosto do Verisol. Acho que, assim, pra mulherada pensando nessa questão estética, o Verisol é o mais indicado. Gosto, Muito bom. Doutora, e o jejum intermitente? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Você acha que ele pode prejudicar a saúde da mulher quando não indicado, né? Quando a pessoa ela se fala, não, eu vou lá e vou fazer o jejum porque eu vi a pessoa emagrecendo e eu vou fazer também. Com certeza, Pri, assim, eu gosto do jejum, eu ponho uma vez por semana na minha dieta, na minha estratégia de dieta, né? Mas é como eu tô falando, o jejum estratégico funciona muito bem, né? Ele estimula fatores anti-inflamatórios, antioxidantes, para pessoa, por exemplo, que tem uma autoimune, eu tenho psoríase, totalmente em remissão, graças a Deus, pelas estratégias que eu aplico, mas o jejum é muito bom para a saúde. Só que, pensando nessa mulher que quer ganho de massa muscular, que quer se livrar da flacidez, que quer um cabelo bonito, muito cuidado como vocês colocam esse jejum. Porque é o que eu falei, aquele jejum da desorganização, que ela nem tá pensando em fazer um jejum estratégico, né? Não, estou fazendo jejum. Não, é porque ela tá sem tempo, é porque ela acorda correndo, atrasada. Já vou aproveitar e já vou fazer o jejum. É isso, a pessoa pensa isso. Já vou fazer um jejum. Então, assim, não tá raciocinado aquele jejum, não tá planejado aquele jejum. Aí a pessoa faz todo dia, aí vai almoçar 1h da tarde, quer dizer, aí a gente volta naquela questão da proteína. Proteína é um macronutriente que não tem estoque no nosso corpo. Então, quando você come carboidrato, você estoca na forma de glicogênio. Então, se eu comi ontem carboidrato e eu não comi hoje, eu vou treinar, eu tenho ainda glicogênio. Estocado ainda. Gordura, a gente sabe que estoca. Muito. Em lugares que a gente odeia. Mas proteína, quando você ingere, suponha que ontem eu jantei proteína 8h da noite. Tá? Eu vou ter aquela proteína sendo utilizada para o meu corpo, por o que ele acha que ele precisa mais, seja cabelo, pele, unha, vaso sanguíneo, órgãos, irrigação, o que ele precisa por cerca de 4 a 5 horas. Depois eu não tenho mais estoque de proteína. Olha, aí a pessoa, o que acontece? Jantou proteína. Passa a noite inteira sem comer nada, não tem proteína. Acordou, foi de repente treinar em jejum. Voltou do treino, não comeu e só vai almoçar 1h da tarde. Como que essa mulher quer ter massa muscular, quer ter um cabelo forte? Não tem como. Entendeu? E assim, e quando vai fazer a primeira alimentação, a primeira refeição, é aquela tudo coisa errado, cheia de carboidrato. Isso, tem que saber sair do jejum. Exatamente. E é aí que manda mais. Porque não adianta a pessoa pensar, eu faço jejum intermitente. Só que no período alimentado, ela come tudo errado. Não adianta nada. É até pior, porque aí o impacto do que ela come no período alimentado pode estimular ainda mais a insulina. Então, melhor nem ter feito o jejum. É verdade. Né? Então, assim, saber tanto entrar no jejum, o que você vai comer antes, na última refeição, como a primeira refeição e todas que vêm depois. Então, assim, jejum estrategicamente, eu geralmente, para uma pessoa que quer perder gordura, que quer ter os benefícios do jejum, falar, olha, vamos fazer então 2 ou 3 vezes por semana, não mais do que isso. Legal. E você acha que esse jejum feito estrategicamente ajudaria mais na perda de gordura? Pode ajudar, Legal. porque ele aumenta essa questão, né, ele reduz fatores inflamatórios que muitas vezes travam também o seu metabolismo. Então, muito bem pensado. E também não precisa ser aquele jejum super longo. Fazer um jejum ali, vamos colocar 16 horas, tá ótimo, não precisa mais do que isso.
Legal. Entendeu? E aí é claramente que a refeição da quebra de jejum tem que ser uma refeição bem elaborada, saudável, né? com proteína, com uma gordura boa. Então, de repente, né, vamos supor uma estratégia bacana. Janta mais cedo é o ideal, tá? Primeiro porque o jantar tarde é uma jantar das... até que horas, doutora, o correto? Pri, se fosse falar a verdade, no máximo até umas 7:30 da noite. Depois disso, jantar já vai ter um impacto no metabolismo, de acordo com o nosso ciclo circadiano. Tá? Então, geneticamente, nós somos animais do dia. Diferente de um rato, por exemplo, que é um animal da noite. Eu costumo falar isso, se eu tô aqui conversando com você e tem um ratinho ali, e a gente coloca um queijo aqui em cima da mesa, com essa luz toda, ele não vai vir. Se você apagar, 1 segundo ele vem, ele come. Olha então, o rato, por exemplo, é um animal da noite. Os hábitos dele são da noite. Nós, humanos, o nosso gene clock, temos um gene que chama clock. Sim. Ele já dita que o nosso ritmo circadiano é de dia. Então, o ideal para o nosso metabolismo, para produção hormonal, para todos esses fatores de saúde, seria a gente se alimentar, o nosso trato digestivo funcionar de dia, não à noite. Então, você comer muito, por exemplo, 5 horas da manhã, que é um horário que nem clareou o dia ainda, ou comer 10 horas da noite, bater aquele pratão de comida, tem muita gente você vai que ter faz consequência. Isso. Tem muita gente que vai ter problema com isso. Então, nesses horários, não é que a pessoa não pode comer, né? Porque hoje em dia a gente tem que adaptar. Adaptar, exatamente. Mas assim, teria que ser refeições mais leves, com pouco carboidrato nesses extremos. Sim. Joga mais o carboidrato pro meio do dia. Almoço, lanche da tarde, como eu falei, é mais inteligente. Diminui, come mais proteína, mais vegetais. Exatamente. Ou se você janta cedo. Por exemplo, eu janto 6 horas da tarde. Nossa. Então, e eu treino em jejum no dia seguinte. Mas o que eu faço? Nesse jantar meu, como é cedo, eu coloco uma boa quantidade de carboidrato, uma boa quantidade de proteína. Pra ter aquele estoque, pra você conseguir treinar no outro dia em jejum. Treino, e logo depois do treino, acabou meu treino, eu já vou pro meu café da manhã. Eu não fico enrolando, que nem a gente falou do jejum ficar prolongado, sim, né? Sim. Eu já vou pro meu café da manhã, que é rico em proteína, tem um carboidrato de carga glicêmica controlada, entende? Então, legal. A gente pensa nessas estratégias. Muito Mas, bom. assim, o jantar muito tarde, ele acaba atrapalhando. Então, o correto, como você disse, é jantar até, se for um jantar, né, saliente, isso, até às 7:30. Vamos supor que daí você fez um jantar até 7:30. Ah, tá, eu quero fazer um jejum intermitente. Como que eu posso programar? Jantou mais cedo, né, nesse horário, aí conta 16 horas e aí você faz a alimentação ali no dia seguinte. Provavelmente, às vezes, você nem precisa, mas às vezes nem precisa. Às vezes, até o café da manhã você não precisa pular. Dá pra você fazer um pouquinu mais tarde, né? Mas ainda dá pra ter pelo menos uma proteína no café da manhã e depois você vai pro seu almoço. Ou se você é uma pessoa que almoça cedo, espera o almoço e faz o almoço. Legal. Aí é uma estratégia bacana. Que legal, aí tá vendo, gente? Olha, muito aprendizado aqui hoje nesse bate-papo, muito legal. Foi o que eu falei, a doutora Maísa você aprende. Você quer aprender a se alimentar bem? É com a doutora Maísa. Ô Pri, mas de novo voltando, né? É muito aquela alimentação dos nossos avós, porque os nossos avós, eles faziam isso, a gente falava, vou jantar com as galinhas. Exatamente, é verdade. É o básico, gente, que funciona. Você ficar colocando muita coisa, muita modinha, essas coisas de internet, você acaba se prejudicando. Então, se você fizer o básico, exatamente, você já vai estar legal dentro do que você precisa ali. É claramente que você tem que ter aí uma rotina bacana, né, doutora? Sim. Como a gente já falou em relação a tudo. Se você quer ser saudável, é fazer tudo bonitinho, que tudo dá certo, com certeza. Exatamente. Doutora, a dieta, vamos falando, né, a gente falou em jejum, agora a gente vai falar em dieta de moda, né? Você acha que essas dietas, elas atrapalham na beleza feminina? O que você acha, assim, em relação, sem ser o jejum intermitente que a gente já falou? Mas eu ouvi você falar ali fora, antes da gente entrar, sobre uma dieta que eu não conhecia, que foi ela que me falou, que agora estão procurando muito, que é a dieta de muita carne. O pessoal tem vindo, muitas mulheres têm perguntado pra mim, Maísa, o que você acha da dieta carnívora, né? Que é aquela dieta onde a proteína é muito alta e realmente quase nulo o consumo, ou até muitas vezes nulo o consumo de vegetais, de legumes, e fica só comendo proteína, não tem carboidrato, não tem mais nada e só proteína. Meu Deus. Então, assim,
É isso que eu respondo. É uma loucura. Porque, assim, tem modismos, né? E essas dietas, pode ser até que você consiga um emagrecimento ali por alguns dias, mas o que acontece? Gente, quando vocês têm uma redução muito bruta, assim, né? Do carboidrato, principalmente, de calorias, o primeiro órgão que fica comprometido, e com relação a hormônios também, é a tireoide. Então, muito cuidado com dietas que ficam muito tempo. Aí a gente fala até da cetogênica. Isso porque a cetogênica tem verdura, tem legume, que é mais equilibrada. Imagina tirar tudo. Você imagine. Então, assim, muito cuidado com restrição completa de carboidratos, porque... E não demora muito, viu, Pri? Às vezes a questão de 2-3 semanas a tireoide já começa a gritar. E muitas vezes depois é irreversível. Então aí a pessoa depois fica com aquele metabolismo lento de tartaruga e fala, ai, meu metabolismo é lento. Ninguém mandou você fazer loucura de tirar tudo. Então começa por aí. Segundo fator, que a gente sabe que embora as proteínas, e principalmente proteínas animais, sejam importantíssimos nessa construção de massa muscular, de cabelo, de tudo que a gente falou, mas em excesso a gente já sabe que tem um potencial inflamatório. Exatamente. E aí, as mulheres que passaram dos 30, 35, 40 já têm uma capacidade de inflamação acentuada. Maior, com certeza. Que é isso que vai levando também ao envelhecimento. Você imagine você fazer uma dieta mais inflamatória, tirar todos os vegetais e legumes que a gente sabe que é a base, como a gente falou, de nutrientes, de fibras para a saúde intestinal, para a saúde da pele, que eu falei para você lá no começo do podcast, que a gente falou da questão que nutrientes de verduras, de legumes, de ervas modulam até genes. Exatamente. E combatem principalmente câncer. Olha só. Como que você tira isso? Aí vem a outra moda, né? Porque aí a pessoa entra nessa moda, tira tudo. Mas aí depois eu vou lá e reponho intravenosa. Meu Deus, é exatamente aí isso. Vira, gente, o que então, vai assim, virar? Não façam essas loucuras de ficar tirando coisa. Tirar nutriente é muito complicado, né? Então, assim, hoje a gente sabe que falando de dieta, Pri, no meu ponto de vista e no que tudo que tem sido estudado atualmente, a dieta que tem sido mais eficaz, pensando em longevidade, em combater envelhecimento, em manter a forma física dentro das quantidades de cada um, claro, é a dieta com base mediterrânea. Não é você fazer a dieta do Mediterrâneo porque a gente não tem os mesmos alimentos. Que inclusive tá cheio lá na internet, né? Isso, não é que você vai fazer igualzinho, né? Sim. Mas seria, por exemplo, uma dieta mediterrânea adaptada aos alimentos que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil. Ou onde você morar, se você mora em outro país, enfim, né? O que é a base da dieta mediterrânea? A base, isso é, a maior parte da dieta são vegetais. Então não tem como uma pessoa querer tirar vegetais e ser saudável e combater envelhecimento, não tem como. Não, uma coisa é completamente diferente, né, da outra, né? Eu não sei, Pri, se você já reparou nessas pessoas que fazem por muito tempo low carb. Eu gosto, tá, gente, da low carb, da cetogênica. Elas são muito funcionais, mas como eu falei, estrategicamente mudando. Sim. Essas pessoas que ficam um ano inteiro fazendo essas dietas que zera carboidrato, você já viu o aspecto da pele delas? Como isso que eu ia te perguntar em relação à celulite. Completamente flácida e com celulite? É isso que eu ia falar. Tirar, assim, né, do nada o carboidrato, né, entrando nessas dietas de moda, a pessoa, ela começa a ficar, né, com a pele mais flácida por conta de falta de colágeno. Despenca. Exatamente. E celulites também, né, você acha que isso tem uma coisa ligada? Completamente, Pri, porque também começa o processo inflamatório, né? Então é muito esse conjunto de coisas. Então as pessoas vai lá, corta todo o carboidrato achando que vai ficar legal e... Não dá certo. O colágeno, né, a formação do colágeno aí, da pele, da sustentação, seja para combater flacidez, celulite, a gente sabe que tem ali o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. Exatamente. E eu falo, esse ácido hialurônico é como se fosse o cimentinho para dar liga nos tijolos ali e a pele firmar. Sim. Só que o ácido hialurônico, ele é dependente de carboidrato. Então, se a pessoa zera carboidrato, nem adianta fazer esses procedimentos, né, Pri? Não vai adiantar nada, só vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Viu só?
Cada dica, ó, de ouro aqui pra vocês, viu? E aí, o que a gente também já tinha falado, né, sobre o excesso da suplementação, de gerar esse efeito contrário, Sim. também tá envolvido, né, doutora? Então, é todo esse conjunto que a gente falou aqui, que vocês precisam ficar atentos. Parar de ir atrás de moda de internet. Muito a individualidade, né, Pri? Até mesmo essa questão do jantar cedo que eu te falei, é claro que isso vai de acordo com a individualidade de cada um. Então, suponha que você chegasse em mim e falasse assim, Maísa, é impossível jantar 6 horas da tarde, 7 horas da noite, porque eu treino nesse horário, é o horário que eu tô chegando em casa, que eu pego o trânsito, como que eu faço? Então, o que eu indicaria para esse tipo de pessoa? Então, faz uma refeição um pouquinho mais farta antes, de repente. Um lanche da tarde, né? Um lanche da tarde mais reforçado, um jantar mais leve. Então, tudo é muito individualizado. É suplementação que tem que ser individualizada, é a dieta que é totalmente individualizada, né? Sim, tem que ter esse ponto. Com certeza. E quando a gente pensa em estética, né, doutora, muitas vezes a gente olha só pro rosto ou só diretamente pro corpo. Mas a nutrição, ela mostra sinais em tudo. Em tudo. Então, quais os sinais no rosto e na pele que indicam problemas nutricionais? Olha, muito legal isso. Pri, tudo que você pensar de pele pode estar relacionado principalmente à saúde intestinal, que tem tudo a ver com a questão da alimentação que eu te falei. Se o intestino estiver inflamado, esquece tudo. Né? E como eu falei assim, o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal, ela precisa de variedades, principalmente da questão de vegetais, de frutas, de comida de verdade. Aquilo que vem da natureza. Ela precisa de variedade para ela estar saudável, né? Se você fica jogando só assim, por exemplo, excesso de lactose, excesso de glúten, não é que precisa tirar, tá? A não ser que a pessoa tenha intolerância. Não precisa tirar. Mas excesso diário, excesso a gente falou sobre o excesso, né, doutora? Conservantes, aromatizantes, aquilo ali vai prejudicando a microbiota intestinal. Aí, como que isso reflete na pele? Geralmente, acne, melasma, que muita gente fala, ontem uma moça falou pra mim, eu não acredito que melasma tem a ver com nutrição, porque ela veio perguntar pra mim, que eu tenho muito melasma, não sei o que. Eu falei, é sua alimentação. Sério que tem a ver? Tudo, gente, tudo que aparece na pele, seja uma dermatite, como eu falei até da autoimune, né? Sim. Eu tenho psoríase mesmo. Então, assim, imagine um cabelo, uma pele, tá tudo relacionado a essa saúde, principalmente saúde intestinal. E saúde intestinal depende da sua nutrição. Com certeza, com certeza. E é o que a gente fala, né, doutora? Quando a gente tem uma alimentação bacana, vai tudo fluindo. Tudo flui. Tudo flui bem. E pessoas que sofrem aí com esse problema intestinal e também se automedicam também é um problema, né? Nossa, demais. Porque acha que é o medicamento que ela tá tomando ali que vai resolver o problema. Não. E na maioria das vezes está, né, ser quase 100% relacionado à alimentação. Totalmente. Muito a consumo de água, né? Água intestino. também, porque as pessoas associam, mas eu fico comendo fibra. Aí também, Pri, tem esse exagero que eu vejo. Tudo vai colocar chia, tudo vai colocar linhaça, tudo vai colocar psyllium, não sei o quê. Aquele monte de fibra. E ó o que falta, água. Água. Se não tiver água para hidratar a fibra, você pode travar mais ainda o intestino. É verdade. Né? E outra coisa, ontem uma paciente falou assim pra mim, Maísa, você não vai acreditar, eu fui num gastro, né, num médico, e ele falou assim pra mim que eu podia tomar laxante pro resto da vida, que não tinha problema nenhum. Eu falei, pelo amor de Deus! Não, Pri, é isso que a gente fala, é cada absurdo. É cada absurdo. O laxante, ele irrita completamente essa parede intestinal. Então, a gente tá falando aqui o tempo inteiro do cuidado com a barreira intestinal, com a microbiota intestinal. Aí você joga um laxante... Meu Deus. Então, assim... Aí vai desestabilizar tudo. Desestabilizar tudo. Imagine diariamente. Que absurdo. Eu já vi casos de pacientes falando que só conseguem ir não mesmo. Não pode, tomando. Tem que regular, né? Pri, eu tive uma paciente que ela chegou no consultório, ela falou pra mim que o intestino dela funcionava uma vez por mês. Eu tenho fora caso de brincadeira. Assim também. Uma vez por mês. Eu tenho caso. E só tomando laxante. Então, aí a gente cuidou dessa menina, eu falei pra ela, tem que ter paciência, porque intestino não é uma coisa rápida de cuidar. Não é uma coisa rápida. Na verdade, nada é rápido. Nada é rápido. Intestino é devagar. Então, não adianta vocês quererem pressa. Na segunda semana de dieta, meu intestino vai estar perfeito. Não vai, tá? Essa menina demorou cerca de 3 meses.
Agora, você pergunta pra ela fala, Maísa, o meu intestino é reloginho, é todo dia. E a vida inteira era uma vez por mês. Olha só, Então, isso foi só regulando a dieta. Só a alimentação, sem nada de laxante, nada de coisas que fossem provocar ali o intestino dela. As pessoas, elas acham que como elas buscam coisas muito rápidas, né? Aí elas acham que nesses caminhos vão dar certo. E na verdade o caminho é o simples, Exatamente. É a alimentação. Então, assim, se você tiver sua alimentação bonitinha, reguladinha, você consegue o resto. Exato, tudo flui. Bem, né? Uhum. E a queda de cabelo. Eu também trabalho muito com queda de cabelo, alopecia, enfim. Ela é mais ligada à genética ou a erros na alimentação? Eu acho que as duas coisas, Pri, a gente tem que levar em consideração, né? Que nem eu falei pra você, eu mexo ali com teste genético, realmente a gente vê uma predisposição, muito, né, da pessoa, mas é uma predisposição. É igual tá ali no teste genético, por exemplo, uma predisposição pra você ser obesa. O que depende de como você leva a sua vida. As escolhas, exatamente, pesam muito mais, né? Então, a questão da queda de cabelo, ela tá muito relacionada, principalmente, como a gente falou, da questão da proteína, porque eu falei, sem proteína, nem adianta vocês ficarem usando minoxidil, ficar tomando biotina aos montes, um monte daqueles suplementos de cabelo, porque se não tiver a base, que é a proteína, é como se você tivesse uma planta e você comprou todos os adubos mais caros possíveis, só que essa planta não tem um vaso para você colocar. Exatamente. E você não rega. Não tem a terra, não tem uma água. Então, assim, a proteína é o primeiro passo pensando em queda de cabelo. Segundo passo, ver essas vitaminas, esses minerais. Sim. Aí você fazer um tratamento, se você tá vendo que tá caindo cabelo, aí já procura na sua área, por exemplo. Sim, um tratamento mais específico. A primeira coisa que eu pergunto pro meu paciente quando ele chega, né? A primeira coisa são esses dois fatores, a predisposição genética e como é a alimentação. E na maioria das vezes, né, a predisposição genética a pessoa já tem. Sim. E aí o que vai influenciar com que venha pra ela ou mais rápido ou mais demorado. Exatamente. É o estilo de vida que ela leva. Isso, Pri. Então. E aí, lembrando também, né, que não só o caso da queda de cabelo, mas de todos os problemas do corpo, tem muito a questão da saúde mental, né? Emocional. Emocional, exatamente. Então, hoje a gente também tá vendo muito o emocional influenciar em várias coisas aí da vida, principalmente na queda de cabelo, né, doutora? E aí a pessoa entra naquele estresse. O primeiro ponto que mexe quando você fica muito estressada, muito ansiosa, e às vezes é coisa que não temos controle, não adianta, que você fala, vai adiantar eu ficar nervosa com isso? Não vai adiantar, né? Mas uma das coisas que mais mexe, né, o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele afeta o folículo capilar. Ô Pri, uma vez eu assustei tanto que eu passei até mal. O meu marido, ele tava no banheiro e ele tava passando um estresse tão grande no trabalho, tão grande, e ele tinha cabelo compridinho, de usar rabinho até, sabe? Sim. E aí ele falou assim, amor, corre aqui. Eu entrei em pânico assim no banheiro, falei, o que aconteceu? Pri, juro por Deus, ele puxou assim, conforme ele puxou, saiu um chumaço de cabelo, mas muito cabelo. Parecia que formou um buraco na hora. Areata, alopecia areata. Priscila do céu, você acredita que eu tive que deitar no chão do banheiro, que baixou minha pressão de nervoso que eu fiquei de ver aquilo, eu falei, Falei, nossa, ele tá com alguma doença, alguma coisa, né? Aí ele falou, já aconteceu isso comigo outras vezes. Eu fui no médico, o médico falou assim, sabe o que você tem que fazer? Apertar aquela coisa, foda. É o botão. O botão. Às vezes é só a gente apertar esse botão. Ele falou isso, porque ele falou assim, eu não vou te dar tratamento nenhum, porque o que você tem é estresse, é ansiedade. Se você não curar isso, nada vai adiantar. Nada vai fluir. É aquela coisa interligada que a gente falou. É mais um fator interligado em tudo. Exatamente. O emocional. Exatamente. Aí eu pergunto até também para os meus pacientes como é que está o seu emocional. E na maioria das vezes a pessoa está com o emocional abalado. Exatamente. É por conta mesmo dessa rotina, principalmente quem vive em São Paulo, capital. É uma correria. A gente vai muito no automático. Então a gente tá ali todo dia naquela mesma coisa. É estresse de trânsito. É muita coisa que a gente passa. E se a gente não souber controlar, acaba atrapalhando tudo, Pri, tudo. E esse excesso de cortisol, lembrando, né? Por isso que a gente tem que se controlar, viu, mulherada? É que o cortisol em excesso, também baixo, também é ruim. Mas ele dificulta muito a perda de gordura abdominal. Ele junta aquela gordurinha, sabe aquela gordurinha embaixo do umbigo?
que você fala, meu Deus, essa gordura não sai de mim. Aquela, embaixo do umbigo, aquela, né, que você põe uma calça. A pochete. É a famosa pochete, né? Então, o cortisol, ele inibe você conseguir eliminar essa gordura abdominal, né? Ele vai prejudicar seu sono também e ele trava o ganho de massa muscular. Você não consegue ganhar massa muscular. Então não adianta, essa questão de ansiedade, de estresse, a própria pessoa não consegue controlar, ela vai ter que buscar uma ajuda profissional. Uma ajuda, é isso que eu ia falar, né? Porque assim a pessoa fala, ué, mas eu trabalho com público, é muito estressante, então, eu pego o trânsito todo dia. Você precisa ter uma ajuda, né, de um profissional. Ô, Pri, outra dica que me veio aqui na cabeça muito importante, que o pessoal tem feito muito também e aumenta muito a ansiedade das mulheres. Excesso de café. Então, esse negócio de você estar lá no trabalho, toda hora um cafezinho aqui, um cafezinho ali. Então, eu era assim, Pri. E assim, aumenta demais a ansiedade. Então, esse cortisol, muitas vezes, ele pode desestabilizar por causa do excesso de café. E não só café. Hoje em dia tá muito esse negócio de modinha de energético também, né? Energético, Muito cuidado. Se você é uma pessoa ansiosa, não fica tomando isso, porque você vai desequilibrar seu cortisol, com certeza. Nossa, e eu faço isso, eu tomo muito café, porque ultimamente eu tô trabalhando muito, eu acabo tendo que tomar o café fica pra dependente, poder ficar ligada. Então. E eu gosto muito do café também. E você acha que tem uma quantidade, assim, doutora, por dia que pode tomar? Olha, é muito pessoal também, tem essa questão genética também de sensibilidade à cafeína, mas geralmente até 3 xícaras pequenas de café por dia e de preferência no máximo até 2, 3 horas da tarde. Eu tenho esse problema também, eu tomo até umas 4, se for mais que isso, depois você não dorme. Já me atrapalha. Então, o café tem que tomar muito cuidado com essa questão. Se a pessoa já é ansiosa, né, tá passando por essa queda de cabelo, já tá ansiosa, já tá nervosa, cuidado aí com o cafezinho. De repente, limita 2 por dia, no máximo, assim, que tá bom. Ótimo, aí, ó, super dicas de ouro nesse bate-papo hoje. Então, só pra finalizar essa perguntinha, a última perguntinha sobre celulite, que é uma coisa que as mulheradas, assombra. Celulite e inchaço, tem mais relação com a estética ou inflamação alimentar? Como a gente comentou um pouquinho, só queria falar um pouco mais sobre isso. Tem, Pri, geralmente a celulite, o inchaço, é de acordo com a alimentação mesmo, e aí nesse caso, geralmente está associado também a excesso de peso. Então, primeira coisa, se essa mulher está com excesso de peso, com sobrepeso, com uma obesidade, só o fato de muitas vezes ela emagrecer, porque a célula de gordura, gente, não é só aquela coisa, vamos aceitar a obesidade, não é bem assim. A gente sabe que tem fatores inflamatórios, né? A célula de gordura por si só já é inflamatória. Então, só o fato da pessoa, de repente, perder um pouquinho de peso ali, não precisa ser muito, você não precisa ser magrela, mas perder um pouquinho, de repente, ali uns 3 quilos, uns 5 quilos, se a pessoa tá acima, ela já vai notar que essa celulite pode melhorar bastante, esse inchaço também. E o inchaço também tá muito associado a como que tá esse consumo. De repente, é muito alimento industrializado, como que tá o consumo de água? Essa pessoa ingere bastante vegetal para ter esse efeito mais diurético. E o açúcar? O açúcar retém muito líquido, né? Então, tá totalmente ligado, sim, mas geralmente mais associado a um excessozinho de peso. Sim, e também a bebida alcoólica, açúcar. Inatividade física, né? Sedentarismo, ficar muito sentada. Eu não sei que as pessoas hoje, elas ficam, acham que é normal, né, ser obeso. Eu quero me aceitar, assim. Então, eu vejo casos de pessoas que falam, tratam com super naturalidade. Não dá pra romantizar, Pri, não dá, porque assim, porque eu quero me aceitar assim, as pessoas estão me criticando, mas eu sou assim. Muito complicado, porque realmente a gente tem estudos que mostram que aumenta muito a chance de doenças inflamatórias, cardíacas, exatamente. Né? A chance de ter um diabetes tipo 2 ali, então, e é uma pandemia que, uma epidemia, aliás, né? Uma epidemia que vem desde a infância hoje em dia. A gente vê que crianças hoje em dia estão muito no sobrepeso. Exatamente, né? Isso é aquela, às vezes os pais já têm a predisposição. Exatamente. Né? Então já tem daquela coisa de ser mais gordinha, e os pais também não ficam em cima ali, né, ensinando. Exatamente. Porque é difícil, né? A gente fala, quer difícil, comer, criança, é complicado, né? Lidar, mas tem que ter essa educação alimentar. Desde criança, pequeno, desde criança. Tá. Só mais algumas perguntinhas pra gente finalizar esse bate-papo, doutora. Qual é o erro alimentar comum que você vê aí em mulheres que querem emagrecer e acabam prejudicando aí a saúde estética? Eu acho que o maior erro que eu vejo realmente é essa questão da proteína.
tá? Da proteína e de outra questão, de estar... tudo que ouve falar que é saudável quer colocar. Vai fazer. Então, por exemplo, assim, aquele caso. Eu vou atender uma paciente, ela fala assim pra mim, olha, de manhã eu como de repente, 2 ovos, uma fatia de pão, uma fatia de mamão. Tá bonitinho. O que mais? Você põe mais alguma coisa? Eu ponho. Eu ponho uma colher de chia, uma colher de linhaça, uma colher de aveia, uma colher de não sei o quê, uma colher de não sei o quê. Tudo que ela ouve falar que é saudável, ela começa a adicionar. E aí mora o perigo. Porque, gente, mesmo alimentos saudáveis, eles têm calorias. Essas sementes, por exemplo, elas são fontes de gordura saudáveis. Só que gordura é um alimento que é bastante calórico, né? Aquela moda que teve um tempo atrás do óleo de coco, do colocar óleo no de café. Coco, então, assim, se tudo que for que você ouvir falar que é saudável, você tá colocando ali na sua alimentação, você está somando calorias. Exatamente. Então, Pri, eu já vi caso de quando eu vou contabilizar a dieta de paciente, né, quando faz essa anamnese alimentar, de somar só dessas coisinhas, de sementinha, de chia, de não sei o quê, de castanhinha, mais de 800 calorias por dia. Aí a pessoa nunca vai emagrecer. E acha que tá sendo bom. Entendeu? Tá bem. Então tem que ter a quantidade. Olha, vamos colocar um limite, uma colherinha por dia disso ou daquilo. Não ficar colocando tudo. Exatamente. É mel, sabe? É muita misturança de coisa, Pri. Então acho que esses maiores erros. Adicionar coisas por conta própria e falta de proteína. Legal. Bom, já falou praticamente sobre tudo aqui, né? Eu ia falar Falamos se existe bastante. um prato perfeito que você acha que seja fundamental, mas a gente já falou que é o prato a comida de verdade, exatamente. Né, então o dia a dia, a sua rotina, o que você come, tudo vai influenciar, não tem jeito. Exatamente. E depois dessa conversa fica claro que estética, ela não é só procedimento, nem só alimentação. É a soma de fatores, né, doutora? Então corpo, mente, nutrição, procedimentos, o equilíbrio é o segredo, né? Como a gente tá falando aqui desde o início, tudo em equilíbrio vai fazer com que você tenha aí um estilo de vida bacana, uma saúde legal, né? Não só pra estética. Exatamente. A sua saúde pensando lá na frente. Né? Exatamente. E até depois aí que você falou lá no início, depois dos 40... Mais ainda. Eu falo, a gente começa, depois que a gente passa dos 40, eu tô chegando, tô com um pezinho. Mas a gente já fica, sei lá, começa a aparecer umas coisas assim que a gente não via antes, né? Principalmente quando vai chegando perto da menopausa, né? Exato. O meu público o maior, assim, que eu atendo são mulheres 40 mais menopausa. É então... isso que eu ia te perguntar, normalmente a menopausa, assim, começa a aparecer na faixa de quantos anos? Olha, o climatério, ele pode começar até cerca de uns 10 anos antes de entrar na menopausa. Caramba. Então, vamos supor que uma mulher entrou na menopausa com 55, de repente com 45 ela já começa a ter ali os sintomas, ou até antes, né? Hoje em dia eu pego muita mulher com 40 anos e até já entrando na menopausa. Nossa, isso tem a ver com predisposição também? Olha, muito com hábitos também. Também com muitos hábitos. Então, a gente, lógico que tem a predisposição, mas a gente não vê tanta mulher antigamente, não via tanta como hoje em dia, mulheres com 40, 42 entrando em menopausa precoce. Exatamente. E aí você acha que tem um tratamento legal que dá pra fazer só com alimentação? Alimentação é o que eu falo, né? O prato de comida é a primeira coisa que modula seus hormônios. Olha só. Então, começa a cuidar da alimentação antes de pensar em procurar de repente, né? Aí, não, realmente, eu fiz meus exames de sangue, eu vi que eu estou precisando, o médico falou que eu estou precisando de uma reposição, ok. Mas você, em primeiro lugar, tem que começar cuidando do que você come. Exatamente. Então, vai falar, vou injetar vitamina, tá achando que tá não adianta. Sendo bom e às vezes nem tem necessidade, exatamente, né? Tá só gastando. Doutora, eu quero agradecer sua presença. Eu amei. Nossa, eu amei bater um papo com você. Você é maravilhosa. Olha, eu falo que você foi a minha melhor nutricionista. E olha que eu já passei por vários. Eu sempre falo isso pros meus pacientes. Eu indico mesmo. Obrigada, assim, Pri. não é nada comprado aqui, tá? Não é nada de comissão, nada disso. Eu indico porque realmente ela é muito boa. Ela sabe o que ela fala. Ela entende o que ela fala. Ela ensina. Eu acho que o que a gente souber, né? Eu gosto de explicar, o que a gente puder aprender. Eu acho que tudo que é aprendizado é relevante, sabe? Então, se eu aprendi a comer, se eu aprendi a ter um estilo de vida legal, é muito melhor do que eu ficar passando lá todo mês lá aquela dieta daquele jeito de 3 em 3 horas. Não, eu aprendi, olha que legal. Muitos pacientes me falam isso que você falou, né? Às vezes eu falo, gente, passa em uma consulta que pode mudar a sua vida, a sua qualidade de vida. E foi o que aconteceu comigo. Aprende.
Você vê que nessa 1 horinha de bate-papo, quantas coisas que a gente aprendeu, Quantas coisas. Então isso é aprende muito legal. mesmo, aprende. E olha só, gente, também não é propaganda, quer dizer, um pouquinho. A página dela é muito bacana. Você que gosta de nutrição, você que gosta dessas dicas de alimentação, a página dela no Instagram tem muito conteúdo. Tem bastante, né, Pri? Riquíssimo pra vocês, tá? Então fala aí, doutora, qual que é a sua página do Instagram pro pessoal te seguir? É Maísa, com IS, Maísa Magalhães Nutri. Muito legal. Tem bastante conteúdo mesmo. Tem bastante conteúdo legal, então já sigam ela lá nas páginas. E olha só, eu espero vocês no próximo episódio, que vai ser também babado, gente, babado. Depois eu conto pra vocês qual que vai ser o tema. Muito obrigada, gente, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.